Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Vamos começar a nossa live. Arcoador. Estava tentando achar um filtro. Vamos sem filtro. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, Graça? Tudo tranquilo. Que bom, que bom. Agora a gente, oficialmente, pessoal, estamos começando a nossa live. A live com o Rogério, com o Tito Faz também, um do Anda. convite para o Tito, que ele, Ele está ele... com Tito? Ah, ele já entrou, tá aí, ele pode fazer o convite. Tito Gomes, Tito.Gomes. Ah, achei. Mandei. Oi, Pronto. Tito! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Senti falta lá no domingo. Foi domingo, gente? Foi domingo, né? Foi domingo, foi. Anteontem. Ai, foi muito bom. Foi muito bom. É, Tô toda dolorida ainda. é uma dor gostosinha. Só não tá doendo o cabelo, o resto tá doendo tudo. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. As meninas adoraram. Gente, deixa antes que eu comece a falar, que vocês já sabem que eu falo muito. Ih, não tô com o Tito, não vou nem falar nessa live. Vamos ter que fazer 2 horas de live. Eu, por dia, estou botando 2 implantes aqui. Eu fiz ontem, estou tomando antibiótico, então nem posso falar, mas vamos lá. Dor gostosinha, ó, já tem gente falando, ó, dor gostosinha. Deve ser gente que faz aula aí com vocês. É a Cláudia, nossa amiga. Mas, gente, olha, sejam todas bem-vindas, né? Todos bem-vindos também. Essa live aqui, né, é para a gente falar como a surfiterapia pode auxiliar no tratamento do alcoolismo e da dependência química. A gente fez questão de fazer hoje, porque no domingo uma galera aqui da associação, a mulherada aqui do Rio, foi tomar café lá em Copacabana, depois acho que fomos 9 mulheres, nós fizemos a aula com o Rogério, com a equipe dele, tinha, acho que era Cid, o nome do menino que ficou E comigo, o do professor que Rodrigo? ficou comigo, tinha o Rodrigo, e assim, foi muito bom, realmente foi assim, uma terapia. Tá, eu tô assim, encantada até agora. Eu jamais podia, né? Eu amo o mar. Eu fui criada em praia, em Cabo Frio, enfim. E eu jamais podia imaginar que eu fosse subir numa prancha de 53 anos. Então, assim, eu tô muito. E eu subi, tá, gente? Eu fiquei em pé na prancha. Tomei uns caldo, mas eu subi. Eu fiquei em pé um segundo e me estabaquei. Então, assim, as meninas adoraram. Queria agradecer antes de mais nada. A Regiane entrou. A Regiane tinha que estar aqui na live. Fotógrafa oficial do evento, surfista, empreendedora. Já vi que ela tem uma lojinha. Depois tem que fazer a live com ela. Fotógrafa, mergulha, tirar foto dentro do mar. Essa foto que vocês viram aí, que eu postei minha, foi a Regiane que fotografou. Então, muito obrigada também. Vamos valorizar, né, as mulheres empreendedoras. Muito bom. Sim. E é namorada do Rogério. Então, assim, melhor ainda, tá todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Não é porque é Então, minha vamos lá. namorada, não, mas é boa fotógrafa também. Ela é excelente, Excelente, excelente. É. muito Eu boa. comprei, acho que umas 5 fotos, 4, eu nem sei, eu comprei várias fotos. A galera comprou, porque ficaram excelentes. E ela tira, assim, com uma facilidade, né? Você fala assim, meu Deus. Quando você vai ver, as fotos são maravilhosas, assim, de Sim, sim. tanta experiência que ela já tem, né? Foi muito legal. Mas, Mas mas, então, mas para além da experiência, né, eu vejo que a Regina, porque tem vários fotógrafos de surf lá, mas a Regina tem uma sensibilidade, sabe? Porque aqui faz o diferencial dela,
sabe? É a sensibilidade dela quando está tirando as fotografias. Sabe? É impressionante. Eu vejo as fotos dela, tem esse diferencial que eu acho que é a sensibilidade. É, ela é muito fofa, muito linda e já é muito querida aqui da gente. É, tem uma foto que eu tô tipo Xamu, assim, sabe? Caindo de lado, assim, mas só aquela, o resto ficou maravilhosa. E minhas filhas adoraram. Eu vou postar da Xamu já já lá no meu Instagram, porque eu adorei. É, mas ela é uma fofa, assim, eu adorei a lojinha dela, eu já fui atrás do perfil, vi que ela vende canga, vende Poncho, muito faz legal. tudo manual, muito legal. Que legal, que legal. Aí eu queria que vocês se apresentassem, queria que vocês falassem. Então, a primeira pergunta é essa, né? Depois que vocês se apresentarem, como a surfterapia pode auxiliar no tratamento. E aí a gente vai, é bate-papo, tá? Não tem nada muito formal, não, tá? Vamos lá. Vou começar, sou Rogério, sou conselheiro, sou terapeuta em dependência química e alcoolismo e trabalho na área, vou fazer 7 anos esse ano, e há 1 ano e 2 meses, mais ou menos, trabalhando nesse projeto de usar o surf como ferramenta terapêutica. Bacana, muito, muito bacana, Rogério. Tito, com você. Então, eu também sou terapeuta em dependência química e alcoolismo, terapia sistêmica familiar. E agora, com o Rogério, né, nessa nova experiência, você falou que subiu na prancha com 50 aí? 53, vou fazer 54 agora em maio. Pois é, eu subi com 64 a primeira vez. Então, não tem essa de idade, não. E eu com sobrepeso ainda. Eu né? Então, estou também com 10 quilos a mais do meu peso normal. Pois é. E aí, sabe, muito bacana. Não sei se você viu na chamada que a gente fez hoje, né, que eu cito o Jung, sabe, sobre a questão do alcoolismo. Né? E o alcoolismo feminino, sabe, tem vários diferenciais. Né? Vários diferenciais, e é uma coisa que é bom a gente falar sobre, né, alcoolismo feminino, porque não é o dia a dia. Né? Até uma dificuldade que eu estava vendo outro dia uma pesquisadora falando da dificuldade de informações sobre alcoolismo feminino, de papéis, de teses, de coisas sobre alcoolismo feminino. Muito complicado. Então, eu acho que essa associação de vocês tem muito a contribuir para a ciência, né? A nossa associação já participou de algumas pesquisas para o FMG sobre alcoolismo em mulheres bariátricas. Inclusive, lá no dia do domingo, que a gente fez a aula, a Karen, não me lembro se tinha outra, mas a Karen é uma mulher, é uma alcoolista que fez bariátrica. Hoje ela é terapeuta em dependência química também, já está com a gente há um tempo. E então, 35% das mulheres que estão na nossa associação fizeram cirurgia bariátrica e acabam tendo um reganho de peso, até por conta do próprio consumo de álcool, né? Porque o álcool ele engorda, ele se transforma em açúcar, carboidrato, enfim. E aí, assim, eu quero que vocês falem isso, assim, né? Eu, particularmente, eu fiquei encantada mesmo. Primeiro que mergulhar no mar, num dia de sol, a água limpinha, né? E ter vocês ali acolhendo a gente, com maior paciência, porque não é fácil, a gente fala pra caramba, né? A gente está em recuperação, mas as mulheres são loucas, né? Então, coitado do Rogério, que ele botou 6 pranchas, assim, a gente vai postar quinta-feira como TBT, todas as fotos e tal, já fica aí o spoiler pra galera depois ir olhar essas fotos na quinta. E aí ele botou as pranchas com maior paciência de ensinar, né? A mulherada já quer ir pro mar, entendeu? A mulherada
não quer aprender a posição, botar dedinho, dobrar dedinho, sobe rápido, fica na posição, faz a mãozinha. Não, a mulherada quer ir pro mar, entendeu? É desse jeito. O Rogério lá com uma paciência, o Rodrigo também ensinando a gente. Com uma paciência. Eu queria começar falando um assunto, assim, primeiro sobre o anonimato da praia, a forma como é conduzida a aula, né? Ótimo, ótimo. E aí depois a gente passa para a questão aí também do corpo, né? Que não tem essa questão do peso ideal, mas a descrição que a gente fica na praia, né? Que é uma escola de surf como outra qualquer, né? Tem diversos alunos que não têm ligação nenhuma de tratamento que fazem aula de surf com a gente. Então não tem essa, não tem como saber, olha, você está se tratando, você não está. E isso é um fator que eu acho importantíssimo nesse acolhimento da praia, né? É de segurança, né? Então, assim, primeiro eu acho também legal falar, Rogério, que eles dão aula no Rio de Janeiro. Então, quem está seguindo a gente, quem vai assistir depois, né? O local é o posto 7, no Arcoador, né? Eles estão lá e a escola não é só para quem tem problemas de saúde mental, dependência química, alcoolismo e outros transtornos, porque também é legal falar que qualquer um, né, vai tratar uma pessoa que é bipolar, tem muito, depressão, né? Sim. Nós mulheres temos muito depressão, então é muito associada a nossa depressão ao alcoolismo. Então, a primeira coisa que o Rogério está falando, gente, é o anonimato é garantido, porque a escolinha de surf deles, né, a surf terapia, não é só para quem tem a dependência química, quem tem um transtorno mental. Né? Eles atendem qualquer pessoa, crianças, eu vi lá, jovens, crianças. Mas quem não tem um transtorno mental, né? Eu. Uma cabeça normal é uma cabeça que não foi devidamente examinada, tá? A gente já parte desse princípio. Mas só deixa eu ilustrar uma coisa para você aqui, que você falou das mulheres falarem muito, né? E é necessário você ter a consciência que a maneira das mulheres organizarem as suas ideias é através da fala, diferente do homem, que organiza através do pensamento. Então, a necessidade da fala é muito importante, sabe? Porque ela está organizando os seus pensamentos. Então, a gente já sabe disso, sabe? Então, por favor, vamos organizar, e é a partir da fala, né, que ela vai organizar seus pensamentos. Por isso que quando mulheres vão fazer compras, elas levam uma amiga junto para poder conversar. Né? Porque ela ainda não sabe o que vai comprar e a fala é que vai definir. Tá? Mas voltando para a questão do alcoolismo feminino, né? E eu falei sobre o Jung dizendo que o alcoolismo é uma doença espiritual, porque o alcoolismo é uma doença de fundo espiritual que tem em sua base um impulso para a plenitude. Tá? Então, o Freud já dizia que o usuário social usa para buscar o prazer. E o usuário, o dependente, ele usa para evitar o desprazer. Né? Então, sabe, o uso, né, para evitar o desprazer, que seria para buscar essa plenitude que a gente falou. Tá? Essa plenitude, numa prancha, é fácil de alcançar. Nós estamos falando de sensação. Né? Que muitas das vezes as pessoas ficam concentradas na emoção, né? E a emoção ela é linear, enquanto que a sensação é pique. Né? Então, o álcool dá esse pique, né? Enquanto que o mar dá a emoção, mas também dá a sensação. Né? Que é isso que irá, sabe, buscar dentro do surf. Fora que nós estamos falando aqui também de vitamina D, que ajuda a combater a depressão. Né? Verdade. O sol, a água do mar, sabe? O grupo social, sabe? De acolhimento. Né? Então, a vida saudável que você começa a ter acordando mais cedo para poder pegar a onda. Né? Então, sabe, tudo isso
sabe, é um conjunto de coisas, sabe, que faz com que seja muito, muito eficaz, né? Sabe, muito eficaz isso de questões femininas que eu falei que são, sabe, pouco estudadas dentro do alcoolismo, né? E aí nós temos questões, sabe, que diferenciam o público feminino, né? Desculpa, mas as minhas cachorras... Deixa elas participarem, deixa elas... Aqui participa gato, cachorro, filho, filha. Mas assim, não tem isso, não. Assim como eu, elas estão sempre do lado errado da porta, tá? Então, elas querem fazer xixi, tadinho. Daqui a pouco elas querem entrar, né, vai sair, vai entrar. Pronto. Ó, deixa eu, enquanto você está cuidando das bichinhas, deixa eu falar, gente, mandem perguntas, né, se vocês quiserem tirar dúvidas com relação à aula de surf, né, quanto tempo a questão do valor vocês veem lá na hora com os professores, não vou entrar nessa questão aqui, né, só se eles realmente quiserem, mas eu acho que o mais importante é vocês irem lá experimentar, porque eu tô falando aqui assim, para mim foi libertador, tá? Para mim foi libertador. E foi mais libertador justamente por essa questão do peso. Porque nós, mulheres, temos essa coisa, né, do preconceito com relação ao corpo. Nossa, mas vai pegar onda, né? Não é garotona, não é surfista, não tá magrinha com a bunda dura, peitinho duro, não sei o que lá. Então vai chegar lá, vai todo mundo te olhar E eu me lembro que na hora que a gente foi tirar a foto, eu falei, gente, depois que eu peguei onda, eu falei, vamos tirar uma foto todo mundo. O Rogério tirou foto com a gente. Eu falei, deixa eu me esconder aqui, que eu não quero sair na foto de biquíni, né? E o Rogério, não tem isso não, Grazi. Me deu logo uma bronca. Me disse, não tem isso não, Grazi. Negócio de corpo não tem não. Aqui é pra todo mundo. Aqui é todo mundo, sabe? Não tem. Então, assim, pra mim foi uma libertação. Tanto que quando a Rejane me mandou as fotos, eu falei, nossa, olha quanta dobrinha, né? Que minha barriga é cheia de dobrinha e tal, que eu não tô acostumada. Eu falei, eu vou botar assim mesmo, eu vou botar assim mesmo. Como eu tô deixando meus cabelos brancos, eu tô deixando minhas dobrinhas, e eu quero dizer que para mim foi libertador, tá? Eu realmente quero fazer a aula, né? Já até falei com o Rogério, fazer todo domingo. Tem eu e mais 3 meninas que queremos fazer. Minha filha já quer ir. Postei no meu Instagram particular uma amiga minha que está curada de um câncer também, que tá assim, a história dela é linda, que ela quer fazer, né? Então, assim, para mim realmente foi libertador. Foi assim, eu fico emocionada, porque foi muito, muito importante para mim. Eu agradeço muito a vocês, tá? E os professores muito carinhosos, muito atentos, assim, né? A ajudar a gente mesmo, né? Empurrar a prancha muitas vezes, porque a gente não tem toda essa habilidade, mas vocês com muita paciência foram sensacionais, né? E aí o Tito estava falando dessa questão da mulher, né? E aí eu quis entrar nessa coisa do corpo, que pra gente eu acho que é importante falar, mas eu queria ouvir também de vocês, porque se tem muita mulher fazendo aula, né, a questão da socialização, né, eu acho que tem isso também, né, um trabalho de equipe, cria também um vínculo, né, não só de professor para aluno, mas de equipe mesmo, né? Quem quer falar um pouquinho? Tito, quer falar sobre a socialização, como é comemorada a primeira vez que fica em pé na prancha, como você chegou lá, né? O Tito acho que pode falar dessa primeira vez dele lá na praia também. Essa é uma coisa muito bacana, especificamente daquele pedaço ali do Arcoador, né? Que é o acolhimento, né? Para além do acolhimento ser bacana, né? Tem ali umas 4 ou 5 escolinhas onde eu nunca vi ninguém com uma latinha de cerveja na mão, sabe, com nada. É um povo muito saudável, né? Tem essas questões que falam disso. Surfista fumando maconha, lá até cigarro, lá alguém fumando, sabe, todo mundo já, sabe, não, por favor, você pode fumar um pouquinho mais longinho da gente, sabe, aqui, sabe, tranquilo. Então, tem esses hábitos saudáveis, né, que vão, e aí as pessoas, para poder ficar na roda de conversa, sabe, deixa aquele cigarro, ela não fuma, sabe, ela vai fumar outro mais tarde.
mas aquele cigarrinho ela se abstém porque a conversa é bacana, o acolhimento é legal. Então, e aí ela substitui aquele cigarrinho por uma água de coco que ela vai pegar ali, né? É bem... às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não tenho assunto. Tudo bem, sabe? Vai ouvindo, aí a gente vai conversando, porque tem a coisa da timidez, né? Sabe? Nós sabemos. Né? Como é que é a vergonha de chegar lá sem saber surfar e achar que vai ser julgado, Tito? Como é que é? Era, sabe? Terrível. Aquela, não, sabe? E aí você chega lá, sabe? As pessoas, elas têm muito entusiasmo em trazer mais um. Uhum. Né? E não podemos esquecer nessa vergonha, né, que o álcool entrava exatamente para vencer essa timidez. Verdade. Então, exatamente. Mas muitas vezes essa timidez era vencida através do álcool. E ali não, sabe? E a celebração de todo mundo na água, todo mundo está feliz. Né? Eu comentei com o Lucas, ele tem 2 filhos que fazem, uma filha e um filho, que fazem aula de surf lá. E eu falei para eles, você já viu algum surfista infeliz aqui? Né? Então... Ai, que legal! Que legal. Daí ele falou, pensando bem, ele chama de padrinho, né? Padrinho, tem razão, não tem surfista infeliz aqui, né? Porque assim, eles estão infelizes quando eles estão em casa e não tem onda. Daí bate uma infelicidadezinha, assim, mas é passageiro. Tu vai lá, mesmo sem entrar no mar, vai lá todo dia só para ver, só para estar junto. Né? Então é muito legal essa coisa do acolhimento. Né? Quem olha de fora acha que é um esporte assim, não, é solitário. O surfista, né, ele pega a onda sozinho. Mas é como até o Tito falou uma vez, para você chegar a estar na sua onda sozinho, existe todo um processo, que é a instrução na areia, que é o acompanhamento dentro d'água, que é a vibração de todos os instrutores que estão em volta, para você conseguir ficar em pé na prancha, né? Então você tem toda essa questão da socialização até você pegar sua onda sozinho. Mas até ali foi um trabalho em equipe, né? Não é uma coisa solitária, como parece. Não, e assim, a minha, por exemplo, falar de mim de novo, né? Eu fui com o Cid, e aí ele sobe na prancha. Eu falei, gente, como é que eu fiquei com medo de não conseguir nem subir na prancha, no mar, né? Porque você tem que fazer força, assim, apoiar para subir, né? Isso aqui meu tá arrebentado, mas tudo bem. Subi na prancha. Aí ele foi, eu quero ir pro fundo, eu já queria ir pro fundo, né? Aí ele, não, vamos ficar aqui, vou te botar numa onda boa, não sei o que, mas com o maior carinho, né? E na hora que na verdade, eu não fiquei em pé, né? Eu fiquei 1 segundo em pé e caí. Mas só dessa de eu ficar 1 segundo em pé e cair, todo mundo bateu palma! As meninas, a Rejane, a outra que estava lá, que eu esqueci o nome dela também, que uma fofa, batendo palma. Francesa. Ai, gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Essa motivação, né? Esse incentivo, né? Aí eu queria falar aqui, olha, rapidinho, estão falando da Arusca aqui, ó, que tudo eles, obrigada. Tem uma, a Samanta mandou um coraçãozinho, teve uma moça, acho que é Norma, alguém, minha irmã é um exemplo, ela é irmã de alguém aqui, minha irmã é um exemplo, Cláudia Vieira. Irmã da Paula, que faz aula com a gente. Faz a Paula, a filha, o namorado da... Né? A Paula é deficiente visual e está fazendo aula. Que linda, cara, que linda. O Marcos está aqui, ó, melhor terapia é o mar. Mas teve uma... Aloha, peraí. A Norma, teve uma que... a Norma perguntou que teve uma fissura no peito. Assim, ela pode fazer eu estava procurando ela. Vocês já podem responder, então. Rogério? Bom, primeiro ela tem que ir lá na praia, dar um mergulho, ver como é que tá, avaliar a dor, né? É difícil dar essa resposta assim, né? Mas se ela for lá na praia dar um mergulho com a gente, já vai ajudar bastante, né? Ela já esteve lá uma vez, deu um mergulho lá, né?
Estamos esperando você lá, Norma, para dar um mergulho, para a gente ver como é que ficou essa questão aí. Tá bom? Essa foi a Norma? Foi. Norma Normando. Caioá. Ela falou, amanhã eu tô lá, toda quebrada, mas tô. Acho que foi ela também que colocou isso aqui. Foi ela mesma deu a resposta. Ah, então tá bom. Então tá bom. Acho que é isso. Que, ó, só amanhã, Ó, se amanhã se fizer. só, eu vou. Sim. Vai fazer, vai sim. Aí a Darusca, nossa, tem que ter muita força no braço para se erguer na prancha. Mas assim, é prática, né, gente? Assim, eu tô parada de exercício há mais de um ano. E eu Sim. subi. E eu vou te falar, Darusca, eu queria ficar até de noite lá. Minha vontade, assim, compulsiva, né? Não queria ir embora. Eu queria ficar lá fazendo aula. Então... Essa primeira vez, você precisa ter a força da sustentação do corpo, né? Você não precisa fazer uma força excessiva. É uma diversão. Por isso que a primeira vez tem toda essa questão da instrução na areia. Quem coloca o aluno na onda somos nós, por conta da dificuldade do aprendizado, do tempo da remada, que leva tempo também, mas por conta de poupar o físico. Porque é a sensação de ficar em pé na prancha, no sofá, né? Às vezes a gente fala em sofá, as pessoas imaginam Nazaré, imaginam Medina dando um aéreo no fundo de coral em pipeline, né? E não, a sensação de sofá é a sensação de ficar em pé, né? E assim, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Você está acima do peso, consegue ficar em pé, está um tempo sem fazer atividade física, também consegue ficar em pé. É fácil, não é nem um bicho de 7 cabeças, como as pessoas pensam. É isso aí, é isso aí. E tem uma moça aqui que falou, ai, que bom que você falou do peso, porque eu engordei e tal, quer ver? Esqueci o nome dela aqui, mas não estou achando. Tem muita gente curtindo, aí eu acabo me perdendo, mas espera aí que eu vou achar. Ela falou do peso, da questão do peso e tal, então assim, você que falou da questão do peso, se você for do Rio, quiser marcar, eu vou, encontro com você, vamos marcar um final de semana. Ju, tem um pouco de medo do mar e também a questão do peso. A questão do peso relaxa, porque, olha, todo mundo, não tem ninguém lá, não tem nenhuma sereia, tá todo mundo, né, cada um com o seu corpo, isso que vale, né? Eu, a Karen, uma mulherada, assim, não existe isso de... o peso, eu acho que ele é preocupante quando afeta a nossa saúde, né? Que na hora que a gente faz os exames, aí dá alguma, né, colesterol, aí começa a mexer, né, com a nossa saúde, ok. Mas se você está acima do peso e está com a saúde boa, vambora, né? E a questão do medo, gente, acho que essa pergunta é importante, né? Quem tem medo do mar, quem tem medo de entrar no mar, mas quer pegar onda, e aí? Também. Primeiro eu vou falar para as pessoas que estão vendo essa questão do peso, tem o vídeo do Milton no nosso Instagram. Ele é aluno da escola de surf, da Surf Glória. Ele começou a surfar com mais de 60 anos, fumando 3 maços de cigarro por dia. Ele chegou lá na praia nessa situação. E o professor lá, o Jean, trouxe ele, começou a remar. Ele caminhou na areia, foi perdendo peso aos poucos. E ele surfa sozinho há um tempão já. Ele, assim, a alegria nossa da praia é quando ele chega na praia, até hoje com a própria prancha, surfando sozinho, né? Então assista o vídeo do Milton, né? Que ele fala muito a respeito disso, sobre essa questão da motivação, apesar de estar acima do peso, e não desistir. A questão do medo é o seguinte, as pessoas continuam com essa imagem de que vai surfar, de que a onda é grande, e não sabem como é. Na verdade, a gente vai no mar muito tranquilo, só vai até onde dá pé, a gente não chega no fundo. Se tiver um dia de onda grande, não vai existir a aula para iniciantes, né? A gente vai numa condição bem favorável. Nosso material de iniciação são pranchas de espuma. As pranchas não são nem de fibra. Então, assim, elas são seguras. A pancada não é tão perigosa quanto uma prancha de fibra, de surf, efetivamente, né? Uma prancha para iniciante. Então tem toda uma técnica,
tem um instrutor no fundo, tem sempre um instrutor acompanhando, a prancha de espuma, a onda é pequena e você só vai até onde você conseguir. Ninguém vai ser exposto a uma situação de risco que possa acontecer, de ter uma onda grande, uma vala, né, uma correnteza. Tem toda uma técnica por trás dessa aula. Mas, Rogério, eu vi aqui que a Pauli Melli entrou e a Pauli tem 2 filhos que fazem aula lá com a gente. O Luca tem 12 anos e tem paralisia cerebral, né? Sim. Então, ele sabe, ele faz as aulas de surf, ele é apaixonado pelo surf, né? E faz de joelhos, que ele ainda não consegue ficar de pé por conta da paralisia cerebral, sabe? Mas é alucinado. Então, você imagina uma criança com 12 anos, né, com paralisia cerebral, consegue, sabe? Ele fica E a filha, a Paola tem 8 anos e já pega onda bacana mesmo, sabe? Então, são duas crianças, né? Então, esse medo, né? Você pode só de imaginar que uma criança com paralisia cerebral consegue fazer, porque o mar é baixo, não são altas ondas, é uma marolinha que vai pegar. Então, isso já é um exemplo, sabe, da segurança que é. E não precisa saber nadar, sabe? Porque as pessoas falam assim, eu não sei nadar. Não é necessário saber nadar. A prancha boia. A gente não vai no fundo, né? É legal você falar aí sobre o Luquinha, porque é a questão da singularidade aí do sujeito, né? Cada um é cada um. O Luquinha foi assim, foi o desafio no início do projeto, né? Ele chegou lá na praia e ele queria surfar, cara. Ele queria surfar, com paralisia cerebral, e aí a gente conseguiu adaptar a aula para que ele pudesse surfar. E assim, tem vídeo lá no Instagram, tem depoimento do pai dele falando de como mudou a vida dele. Assim, e aí cada pessoa é uma pessoa. Tem uma pessoa que vai ficar mais segura, vai se sentir mais segura de ir até o fundo. Tem uma pessoa que vai querer ficar mais próxima à beira. E aí varia de pessoa para pessoa. A gente vai respeitar o limite de cada um. Isso. Respeitam mesmo, gente. Respeitam mesmo. E a gente até teve o caso de uma das nossas que estava lá e ela não sabia nadar. E ela ficou muito nervosa e foi super, assim, eu fiquei até com ela lá também, junto com o professor, com o instrutor e com a maior paciência. E ela desceu, ela não ficou em pé, mas ela desceu acho que numas 3 ondas de barriga. E eu tô vendo deitada, eu tô vendo aqui um cara que falou assim, gente, só de descer na onda, só de deslizar sobre a onda já é uma sensação inigualável. Sim, mas voltando, tá, ao alcoolismo feminino, né, e a questão do corpo, né, e foi uma coisa que me passou aqui agora, é que 80% das mulheres com questão de alcoolismo sofreram abuso sexual, né? Então, a questão do corpo é uma coisa que é muito profunda. Então, quebrar esse paradigma para elas também é muito importante, porque até por estar num lugar seguro, para poder estar ali, é muito complicado, né? A recuperação feminina ainda mais difícil se recuperar, né? Para a mulher ainda existem assim, outras questões, sabe, para além, né? E isso do abuso, sabe, é uma das coisas que é muito importante se levar em consideração, né? E quando você fala do corpo, sabe, tem a ver sobre isso também, né? Sabe, querer esconder o corpo exatamente por questões muito mais arraigadas. E isso, na terapia, sabe, você consegue, sabe, ir quebrando isso, quebrando esses paradigmas, né? Sabe, é importante lembrar disso também. Com certeza. Muito bem, isso mesmo. Realmente, muitas mulheres, elas são abusadas desde a infância, né? E aí elas começam a comer como forma de proteção, né? Muitas
fazem a bariátrica, e aí depois da bariátrica elas acabam migrando para o álcool, porque também aquela dor ainda está muito dentro da gente, né? É muito diferente realmente a dependência química em mulheres. Eu sempre falei, sabe, Tito? Vou debutar. Eu vi que o Rogério vai debutar em maio, vai fazer 15 anos, né? E eu vou fazer em agosto, dia 20 de agosto. E eu me perdi aqui, que eu ia falar sobre isso. Essas questões dos abusos, assim, né, são muito, muito fortes até hoje. Né? Com esse tempo todo, eu consigo falar, eu falo para as meninas, eu falo que eu fui abusada fisicamente, sexualmente, né, estando alcoolizada, sem estar alcoolizada, comi muito por conta disso, né, para engordar, para me proteger. Depois bebi muito por causa disso, né? E hoje eu posso me libertar. Hoje eu me sinto muito liberta de todos esses estigmas, né? De todo o abuso. Eu luto realmente, eu sou barraqueira, cara. Se olhar para mim, eu olho que tem mulher do lado, eu já arrumo confusão. Né? Se, por exemplo, se um cara tá com a mulher e vem olhando para mim, eu já arrumo confusão, porque eu sou dessa. Eu sou feminista ao extremo, eu levanto a bandeira porque eu já sofri muito com machismo e com violência. Então, acho que é muito legal vocês falarem sobre isso. Então, falando também sobre a questão da bariátrica e do porquê, né? Todos nós produzimos uma substância no nosso estômago chamada desidrogenase alcoólica. A desidrogenase alcoólica ajuda a quebrar o álcool no fígado. As mulheres produzem 4 vezes menos desidrogenase alcoólica do que um homem. Então, o efeito do álcool é 4 vezes mais forte numa mulher do que é num homem. Na cirurgia bariátrica, o lugar do estômago onde é produzida a desidrogenase alcoólica é isolado. Então, o efeito do álcool é quase que total. Sabe? 4 vezes. É potencializado, né? É potencializado em muito. Né? Então, isso também, outra coisa, não precisa só da bariátrica, não. No climatério, na TPM, a produção de desidrogenase é quase que zero na mulher. Então, são momentos, sabe, muito vulneráveis, sabe, para o desenvolvimento do alcoolismo, né? O climatério, né? E na TPM, sabe, no pré-menstruação, a produção quase zero. Né? Outra coisa, 60% das recaídas femininas acontecem na TPM. Tá? Então, é uma coisa que não pode ser ignorada, né? Como se fosse é frescura, é isso e aquilo. 60% é muito alto. Sabe? É muito alto. 60% das recaídas femininas acontecem na TPM. Né? Por conta da intensidade que sabe, as emoções. É muito forte. Nós mulheres temos especificidades muito difíceis, né, de lidar na recuperação. Né? Então, isso tudo que você está falando, a gente, na associação, a gente tem grupo para bariátricas, a gente tem grupo para tratar violência, a gente agora vai entrar um grupo de lutos, né? Porque parar de beber é um luto, o início é um luto, então a gente vai trabalhar com isso. A gente vai ter agora, né, dia 4, um grupo, uma live sobre saúde e bem-estar, e aí eu acho que bem-estar saúde e bem-estar, cabe muito o surfiterapia do Ondas Arcoador, gente. Queria falar para vocês seguirem o @Ondas Arcoador, porque nesse nosso núcleo novo, a gente vai trazer essas coisas, a gente vai trazer mindfulness, surfterapia, aula de yoga, enfim, uma série de coisas,
né, voltar. Aí, Ondas Arpoador, galera, sigam, marquem a aula, né, é uma equipe muito respeitosa, muito comprometida, né, tanto o Rogério quanto o Tito, para quem está chegando agora, são terapeutas em dependência química, né, então eles sabem, né, se aqui especificamente para esse grupo aqui de pessoas que sejam alcoolistas ou dependentes químicas, vocês podem ficar à vontade de falar para eles que eles vão respeitar o anonimato de vocês e vocês também não vão se sentir, é uma aula só para quem tem dependência química. Não, é uma aula para qualquer pessoa que queira fazer, né? Mas você se identificando para o professor, para o Rogério, para o Tito, eles vão, né, ter toda essa atenção, né, de saber como é a recuperação de uma dependente química, né? Então, é bem legal. O que mais, gente, que vocês gostariam de falar? Tem muita mulher? Vocês não me responderam. Tem muita mulher fazendo aula? A grande maioria é mulher. A grande maioria que se dedica, que é aplicada, que quer evoluir, que quer aprender a descer onda no corte, que quer aprender a manobrar, quer comprar a prancha legal, pintar a prancha de uma cor legal. A maioria esmagadora é mulher, que na evolução, assim, na dedicação, a mulherada representa e domina. Ai, gente, quando eu começar, vou ter que postar toda semana no Instagram. Eu vou ficar muito nojenta, cara. Eu vou ficar muito nojenta. Ai, que legal que tem um monte de mulher. Fiquei feliz. Que é um prazer, né? Assim, no início, quando eu comecei a beber, o álcool me dava prazer. Depois ele já não me dava mais prazer, né? Mas aquele prazer inicial, eu acho até que o prazer do surf é maior do que aquele prazer, cara, porque, assim, para mim foi muito significativo. Já falei isso, estou falando de novo, porque foi muito maravilhoso. Eu nunca podia imaginar na minha vida que depois dos 50 anos eu fosse para a água, para o mar, subir numa prancha e, sabe, eu não queria ir embora, gente. É porque eu vim para BH, eu tô aqui em BH, mas eu não queria ir embora, não. Essa é a sensação, né, que é capaz de substituir a sensação aí do álcool ou de outras drogas, que a gente acredita nisso. É engraçado porque eu trabalhei 6 anos direto, né, assim, na área. E eu ficava pensando assim, trabalhando na instituição, não, tem que levar essas pessoas para ter a sensação de pegar onda. Pô, se essas pessoas tiverem a sensação de pegar onda, de repente elas têm uma chance melhor de aderir ao tratamento. E aí eu fui encontrando diversos profissionais maravilhosos no meu caminho de trabalhando em instituição, que a gente discutia os casos realmente com a intenção da melhora do indivíduo, em levar o melhor para a vida do paciente, né? Eu falei, cara, o melhor que eu posso fazer por eles é ensinar a surfar. E aí teve um grupo de psicólogas lá em Juiz de Fora que falou assim, pô, cara, por que você ainda não fez isso? Você tá maluco? Você precisa fazer isso precisa existir, né, cara? Isso precisa existir. E aí me encorajaram também, e eu também criei coragem, porque esse foi meu trabalho final no curso de terapeuta. Já era sobre usar o surf como ferramenta terapêutica. Mas aí eu fui trabalhar na área para ganhar experiência. Enfim, aí chegou um momento que é exatamente isso, transmitir essa sensação. E aí eu também queria que vocês fizessem aula antes da live, para você ter vivenciado essa sensação. E aí fica real, entendeu? Fica mais real. Eu só quero fazer uma intervenção aqui, né? Porque por conta de uma fala aqui. E eu acho que essa fala é importante, porque eu não consigo ver sem o álcool, né? E existe um momento na recuperação onde você não consegue mais se ver com o álcool, né? E quando você se vê com o álcool, você fica apavorado, né? Porque muitas pessoas, às vezes, na recuperação, falam: eu não consigo mais me ver, né? Beber, né? E aí eu falo: olha, eu consigo me ver e me assusta muito. Então, né, eu prefiro... acho que viver sem o álcool é, sabe, um desafio mais
né, aquilo. Você, há 20 anos atrás, você não tinha ideia, né, do que a recuperação poderia lhe trazer, né? Porque sem o álcool, né? Como que faz para viver sem o álcool? Realmente, quando ele é uma parte tão importante, né? É tão importante na nossa vida que eu não sou ninguém sem o álcool, né? E aí, eventualmente, você começa a ser alguém, né? A questão é essa, eventualmente você começa a ser alguém, porque realmente é muito difícil, porque é uma parte da sua identidade, e o começo realmente é muito complicado, né? O círculo social, sabe? Tudo que acontece envolve, sabe, o álcool, né? Desde o nascimento até a morte, até tudo, né? Uma droga que está aí o tempo todo martelando na nossa cabeça, né? Então, realmente, sabe, é complicado e é difícil, sim, sabe? Não é né, porque parece que às vezes quando a gente está falando sobre recuperação, como se fosse um pedaço de bolo. Eu bebia, não bebo mais, sabe? Não é assim. Mas não é mesmo. Porque ninguém entra em recuperação porque viu a luz. Eu estava passeando no shopping e pensei, gente, eu não vou mais beber. Não é assim que funciona, né? Sabe, realmente chegarmos nesse momento, sabe, foi muito doloroso, foi muito difícil, né? Sabe, foi vergonhoso, através sabe, a chapa esquentou tanto que não deu para ficar mais, que ninguém entra porque viu a luz. Todo mundo É a dor na alma, né? É aquela dor na alma. É o querer parar e não conseguir. Sim. Né? É o final. Tem um livro muito importante sobre o alcoolismo e o nome do livro já diz tudo. Amanhã eu paro, né? Do Vaillant. Amanhã eu paro. E é essa, sabe, quantas e quantas vezes, né? Amanhã eu paro. Nós sabemos. Amanhã eu paro. Eu ia até falar, assim, a gente costuma, porque muitas vezes as mulheres procuram, mas é muito doloroso, né? Parar de beber é muito doloroso. Eu falo, continuar também. Né? Você precisa escolher uma dor. Qual a dor você vai encarar? Porque, assim, a dor da recuperação, ela passa. A dor de continuar bebendo, ela só piora, né? Mas, de qualquer forma, no início, dói. Dói porque o álcool inundou todas as áreas da nossa vida. Né? Quando a menina fala, eu não sou ninguém, é porque, assim, ela não consegue mais vislumbrar uma vida em que ela não tenha tudo. Né? Eu falo que, quando eu parei de beber, a primeira vez que eu fui no churrasco, em recuperação, eu bebi uns 3 litros de Coca-Cola, com um copo na mão, porque o copo, o meu corpo não acabava na minha mão, o meu corpo acabava no copo. Eu não sabia ficar sem um copo na mão. Né? Então, assim, é tudo muito difícil, é uma nova maneira de viver mesmo, né? É reaprender. Não é um mergulho na luz, né? Parar de beber não é um mergulho na luz, é um mergulho no escuro, porque você vai para o desconhecido. A pessoa não vai parar de beber e vai ter um tapete vermelho, uma banda tocando, tudo vai dar certo, não é? É um mergulho no escuro, porque o familiar é a tragédia onde a pessoa está. E ela vai sair desse lugar para o desconhecido. Então, assim, realmente não é nada fácil, não é simples, né? É possível. Mas olha essa fala aqui, né? Na sociedade todo mundo bebe. Né? E aí a minha questão é a seguinte: qual o melhor lugar para esconder uma árvore? Uma árvore? Floresta. Uma árvore. Numa floresta. O melhor lugar para esconder uma árvore é na floresta, junto com outras árvores. Né? Porque se você colocar ela no meio da praia, ela vai se sobressair. Então, quando as pessoas estão, sabe, bebendo, né, elas se misturam com outras pessoas que bebem também.
né? E aí essa fala, sabe, todo mundo bebe. Não é verdade. Eu, por exemplo, não bebo. Não é verdade. Né? Não é verdade. Meu grupo de amigos não bebe, né? Então, em algumas ocasiões eu estou em lugares onde algumas pessoas estão bebendo, sim, mas outras não estão bebendo, né? Mas o olhar inicial, logo quando a gente para, realmente escolhendo todo mundo que está bebendo, né? Por que será, né? Porque eu estou indo para um lugar onde todo mundo bebe, né? Se eu vou para um lugar, né? Assim, por isso que a gente tem essa sensação de que todo mundo bebe. No domingo a gente foi para a padaria, quase 20 mulheres, já todas em recuperação, tomando café, rindo, falando. Era a mesa mais animada. A dona da cafeteria queria que a gente fosse embora. Porque a gente assim, como é aquela cafeteria chiquérrima, assim. A Ju até entrou aí, ó. A Ju que fez toda essa parceria com vocês, né? Acabou de entrar aí na live. A gente falou, Ju, vamos lá naquela cafeteria, vamos atrás, mas lá apertadinho. Mas vamos. Metade da cafeteria era a gente. E uma fila de gente esperando para tomar café. E fizemos ola na cafeteria. Fizemos ola, quer dizer, sem álcool. Lá na praia, a animação depois de fazer aula, aquela animação que a gente estava na areia ali, né? Na hora que eu pedi para te gravar aquele vídeo, como é que estava a animação? Todo mundo falando alto, povo animado, feliz, né? É isso aí. Super motivada. A Eliane, sua fã, a Eliane, aquela senhora, a Eliane, ela entrou aqui também, sabe? A Eliane falou, vem cá, Rogério, quero te dar um abraço, acabou de entrar aqui também. Posso te dar um abraço? Queria te dar um abraço, foi ela? Um abraço para ela. A gente estava muito... E sabe o que é legal? Depois dessa aula, assim, eu, a Ju, a Paloma e uma outra que eu não lembro mais, a gente realmente quer fazer a aula. Mas as outras falaram assim, então vamos fazer praia no Arcoador agora. Vocês fazem a aula, a gente fica na areia, todo domingo a gente se encontra. Quer dizer... Sim, exatamente. Quem não quer beber, vai encontrar com a gente lá, porque lá vão ter 20 mulheres sem beber, mais toda a equipe de vocês. Então, né, existe vida sem o álcool, né? Existe vida. Quem quer beber vai procurar lugares onde as pessoas estão bebendo, a maioria. E quem não quer beber vai andar com pessoas que não bebem. É simples assim, né? Então, duas questões aqui, tá? Uma da pessoa do relacionamento abusivo e se tornou alcoólatra é exatamente porque teve um momento psicológico vulnerável, né? Na realidade, a outra fala anterior a dela é das pessoas beberem. Realmente, a maioria das pessoas não tem a questão do alcoolismo. A grande maioria não tem. 15% da população tem a questão do alcoolismo. 85% não tem. Agora, eu vou me apegar a quê? Se eu, né, tenho a questão, eu vou ter que olhar para mim e para aqueles 15% que é um risco. Né? E até o uso social realmente não... né? Não sei, quando as pessoas às vezes perguntam, né, se houvesse um remédio para o alcoolismo, né, se eu recomendaria esse remédio. Né? E aí eu penso assim, sim, eu recomendaria esse remédio se esse remédio ele ajudasse as pessoas a parar de manipular, a parar de mentir, a parar... Porque não estamos falando de comportamento aqui muito mais do que a substância em si. Nós estamos falando de um comportamento destrutivo, né? de um suicídio lento, né? E doloroso, que é o alcoolismo, né? Para aqueles 15% da população que tem. Sim, a pessoa tem que ter a consciência, né? Se a pessoa tem, se é a partir desses 15%, tem essa questão, senão vai continuar a vida normal. Né? Mas essa fala, Rogério, sabe, a pessoa tem que ter a consciência, né? Quem tem, né, sabe, é muito difícil, sabe, você olhar e admitir. A admissão de que você tem
sabe, o alcoolismo, sabe, é muito complicado, porque é uma linha tênue, né? Até determinado momento, aquela pessoa era um usuário social. Em que momento aquilo passou, sabe, a ser? Sim. E aí é muito... é muito importante, você sabe que quando você está fazendo uma anamnese, né, e uma das primeiras perguntas, né, para quem está querendo saber, um dos critérios para o diagnóstico de alcoolismo é alguma pessoa importante da sua vida já reclamou da maneira que você bebe? Sim, é a visão do outro. Porque não é o seu olhar que vai definir. Sim, é o olhar do outro, né? E a principal característica, né, é a perda do controle, né? Porque não bebo cachaça, não bebo todo dia, só bebo uma vez caído na rua, né? Não importa, se você bebeu uma vez no mês, mas nessa vez você perdeu o controle, fica atento, né? Existe a predisposição genética, que é importante falar também, né? Na nossa associação, em torno de 80% das mulheres têm histórico familiar já de alcoolismo, né? O doutor Drauzio Varela já colocou, né, que a questão da perda do controle, se alguma área da sua vida está sendo afetada, seja a área familiar, seja a área social, seja a área do trabalho, isso é importante olhar. Então, são vários, né? São várias... a gente tem aqui na associação uma fala, foi até a Carolzinha que trouxe também, que eu acho legal falar, que o alcoolismo é um transtorno, né, mental, comportamental, mas é um sintoma também, né? O alcoolismo é a ponta de um iceberg, lá por trás tem muitas dores, tem questões emocionais profundas, tem um histórico familiar, né? Normalmente, uma coisa que tirou um peso enorme de cima de mim foi: você é ovelha branca, né? Você é ovelha, você é a que causa confusão, você... Aí depois eu fui descobrir que não, né? Que eu tinha nascido numa família de alcoolistas, que eu tinha sofrido abandono afetivo, que a minha mãe já era uma alcoolista, né? Que meu pai era codependente da minha mãe, então os papéis eram trocados, meu pai era pai da minha mãe, eu era irmã da minha mãe, então essa confusão toda. E eu fui criada nesse ambiente com muita bebida, né? E eu só repeti um padrão. Eu repeti um padrão que eu odiava, que eu jurava que eu nunca ia fazer na minha vida, e eu repeti um padrão, né? Então é muito importante, né, a gente saber que a gente não tem culpa, né, mas que a gente tem essa responsabilidade, né, de mudar a nossa vida, independente de como foi a nossa família, de como foi olhar para essas questões, saber que a gente não pode mudar o que passou e mudar o dia de hoje, né? Para que o nosso futuro seja melhor, né, gente? Queria que vocês fizessem um fechamento, que já são 8 horas e Mas, passou rápido. Vamos marcar outra. Fala, tia. Só uma questão de você falando aí, existe uma coisa que se chama amor negativo, né? Que agora eu sou igualzinho a você, mamãe. Agora você me ama? Sabe? Eu sou igualzinho. Agora você me ama? Então, perfeito, hein? Perfeito. Sabe, eu sou igualzinho a você. Mas também existe a rebelião ao padrão. Sabe? Eu sou totalmente diferente de você. Agora você me ama? Então, a rebelião, tanto a rebelião quanto a repetição, não são legais porque não são a sua essência. Né? A sua essência seria outra coisa. Mas realmente é uma pena que às 8 horas a gente vai ter que encerrar, porque agora que começou a esquentar essa conversa, meu Deus do céu. Porque agora eu tenho um grupo com as meninas também. Eu tenho que sair daqui, entrar no Zoom, é tudo assim aqui na associação. Mas a gente vai marcar, a Ju tá falando aqui, fazer essa aula foi muito significativa para mim. Aí a outra tá falando, meu pai já tinha sido alcoólatra. É verdade, agora que começou a esquentar, mas é isso, gente. Eu tenho que fazer essa reunião. Deixa eu ver. Tem que deixar um convite para as pessoas irem lá, conhecer o trabalho, fazer uma aula de surf, né? Entrar em contato. Nosso contato está com a Grazi.
Quem quiser pode pedir que ela tenha o contato Tá. para agendar a aula, né? Mas para, E vir conhecer o trabalho. Ou só lá dar um mergulho também, vai ser muito bem-vinda. mas para além disso, é muito importante, né, para quem está assistindo, para quem sabe que a ajuda de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Al-Anon e Nar-Anon, sabe, são muito, muito importantes. Amor Sabe? Então, exigente, faces e vozes, Sim. terapia, As nossa Irmandades Anônimas funcionam. aliás, na próxima live a gente vai ter que ter aí o número, sabe, da linha de ajuda de Alcoólicos Anônimos e de Narcóticos Anônimos, porque sabe, muitas pessoas não têm ideia de como podem ser ajudadas por essas organizações. Não. Tá bom, gente? Mas a gente fala aqui na associação, fica tranquilo. Isso aí a gente fala. Mas a gente tem que falar na live aqui, porque tem gente que não assiste. A gente fala também, fica tranquilo, Tá fica bom. tranquilo. Minha Tá gente, bom, gente? Eu queria, Rogério, que você, por favor, colocasse aí o Instagram de vocês. Coloca o da Rejane também, da Vou botar, loja né? dela e do perfil dela como fotógrafa. Coloca aí pra gente. Bota agora. Peraí que não tá. Ó, dá um contato aí, ó. O telefone da linha de ajuda DNA. 3003-5222. A Simone está falando, ó, já fui convidada pelo Tito para fazer a aula de surf. Agora mais curiosa. Então, minha filha, já marca, vai, porque é maravilhosa. É maravilhoso, é muito bom. É muito bom. A Rejane aí, ó. Aí, Rejane Lemos Foto com PH, Ondas Arpoador, e tem a lojinha com as cangas, com o roupãozinho lá de capuzinho, com os dois bolsinhos. Achei. Parece aí, Rejane. Bota a Rejane aí pra ter. Bota a Rejane aí. Vem, Tá aqui, Rejane. ela vai me assessorando aqui, ó. Ei! Minha assessora. Ai, que bom. Foi Botei a maravilhoso. lojinha dela também. É, a lojinha é maravilhosa. A gente tem cada canga linda. Fiquei apaixonada. Vamos lá. Então fica aí o convite para conhecer. Já vi que não vai parar aqui essa conversa. A gente vai marcar outra live e vamos dar continuidade. Isso Tá bom? aí. Muito obrigada. Tá? Assim que eu voltar para Niterói, eu vou marcar minha aula. Pode deixar. Tá combinado, então. tchau, meu povo. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada, gente. Beijo.